Carlinha, toque, toque, toque. Quem é? É a polícia italiana. Mamma mia! Carla Zambelli foi presa. Depois de passar pela Argentina e pelos Estados Unidos, a nossa Zamba foi parar na Itália. Ela tem cidadania italiana e parece que também tem bons amigos por lá. A polícia foi encontrar a Carla num apartamento luxuoso com uma ampla sacada nos arredores do Vaticano. Coisa boa para o contexto de uma fuga. Uma empresária do Rio de Janeiro teria emprestado o imóvel para ela. Começa agora o processo de extradição para que Zambelli cumpra a pena dela no Brasil. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente. Inocente é uma palavra que ela vem pronunciando faz tempo, desde antes de ser condenada. Condenada a 10 anos de prisão por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e alterado documentos. Aqui é preciso compreender a gravidade da acusação. Se alguém invade os sistemas e vandaliza a documentação da justiça brasileira, isso tem consequências práticas. Gente inocente pode ser presa e gente culpada pode ser colocada em liberdade. Aliás, isso quase aconteceu. O crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulá-los. A invasão do CNJ só não teve consequências piores porque a Carla foi ousada demais, para dizer o mínimo. Ela inseriu no sistema a prisão do Alexandre de Moraes determinada pelo Alexandre de Moraes. E havia ainda outros indícios. Era uma fraude meio tosca. Mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Eu já disse pra vocês, a Carla é burra, ela é bandida, mas uma bandida burra. Ela consegue fazer, mesmo quando dá certo, aí os crimes dela dão certo, ela consegue deixar uma burrice aí no meio da história. A Carla não pode dizer que a invasão não ocorreu, então ela diz que não tem nada a ver com isso. O fato é que o hacker que confessou o crime recebeu 40 mil reais dela, deu rolê com ela por Brasília, foi até levado para conhecer o Jair Bolsonaro. Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele como de praxe. Existem provas robustas do envolvimento da Carla. A Polícia Federal encontrou com ela os mesmos documentos falsos que foram inseridos no sistema do CNJ. Como explicar isso? A defesa ignora tudo e se concentra só na confissão do hacker. Porque é o que resta, né? Porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou 5 vezes o depoimento dele. 6 depoimentos, cada um dizendo uma coisa diferente sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. O que é isso, senão uma perseguição política? É uma noção meio seletiva do que é a perseguição política. A gente tem que debater isso. O que é perseguição política? Tipo, se você sai correndo com uma arma atrás de alguém que discorda das suas opiniões. Isso classifica perseguição política? Aquele caso lá da véspera do segundo turno de 2022. Perseguição em local público portando arma. Qual é a situação? Esse caso foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Nunes Marques, que é regimental, é previsto no trâmite desse tipo de ação, mas já se formou maioria pela condenação de Carla Zambelli. Tinha porte federal de arma, não estava perto de nenhum colégio e podia estar carregando a minha arma naquele dia. E fui condenada a porte ilegal de arma, sendo que eu tinha porte federal de arma. E constrangimento público. Acho que mais constrangimento do que eu passei fica difícil. A Zambelli pode pegar mais uns 5 anos de cadeia só em função desse episódio da arma aí. Pela invasão no CNJ, a pena é de 10 anos.
Tem que ser muito patriota para querer voltar para o seu país quando o que te aguarda nele é uma pena de 15 anos de prisão. É óbvio que a nossa Zamba não quer voltar não, tá até doente por causa disso. O advogado diz que ela pretendia se entregar num hospital. A Carla tem vários problemas, ela estava passando mal já há semanas, ela queria, inclusive, essa entrega da Carla, essa apresentação da Carla ia acontecer num hospital. Antes mesmo de fugir do Brasil, ela já estava dizendo que não tinha saúde aí para essa coisa de ser presa, não. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Aquela cara de coitada, aquela carinha de coitada, de mulherzinha perseguida, de tudo, a vontade de pegar e pôr no colo, coitadinha da Carlinha. Então ela tem todo esse cinismo em torno dela e ela interpreta muitos personagens, né? Eu conheço de cátedra a Carla Zambelli. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre a derrocada de Carla Zambelli. Não sou perfeita, todo mundo erra, mas a esse nível de perseguição, o quanto eu trabalhei no governo passado para que as coisas acontecessem da melhor forma. Quando queria o impeachment de Dilma Rousseff, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a toda poderosa Fiesp, não poupou esforços. Contratou publicitários, fez pesquisas para incentivar as manifestações e até lançou um mascote, o Pato dos empresários que não queriam mais pagar o pato. E foi um sucesso absoluto. Eles conseguiram lotar a Avenida Paulista várias vezes, deram apoio aos manifestantes em todas as ocasiões e todo tipo de apoio. Até o banheiro da Fiesp eles emprestaram. E foi assim que o Brasil conheceu Carla Zambelli, no banheiro da Fiesp. A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas pessoas... Mas como assim controlar o banheiro? A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. Desde seus primórdios, Zamba, a nossa gatekeeper sanitária, mostrou um certo gosto pelo que a imprensa um dia viria a chamar de fatos alternativos. Junto com o impeachment, veio uma enxurrada de fake news. As pesquisas mais confiáveis mostravam que alguma coisa entre 55% e 70% da população era a favor do impeachment. O que pesquisa nenhuma conseguia medir era se essa opinião dominante estava embasada em fatos ou em fatos alternativos. E a Zambelli estava na vanguarda dessa tendência que legitimava a mentira como uma ferramenta política no Brasil. Lembra de quando a filha da Dilma era dona da Havan? Saiu da imaginação da Zamba. Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a estátua da Liberdade ao lado? Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. Muita gente sabia que era mentira, mas escolheu não desmentir, né? Porque era conveniente deixar o Brasil acreditar nessas coisas. Eu quero dizer que a senhora ex-presidente, às vezes fala em corrupção, não sei o quê, mentira. Ela é honesta. O que eu sei, o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né? Mas ela não tem, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de corrupto ou coisa assim, né? Para mim, honestíssimo, primeiro ponto. É bom lembrar desse passado, é bom lembrar desse pioneirismo da Zambelli no campo dos tais fatos alternativos, principalmente nesse momento, porque a versão oficial é de que a Carla foi presa porque um deputado italiano denunciou a localização dela. Já a versão da defesa da Zambelli é que ela passou o endereço para os policiais, para que eles a visitassem, foi espontâneo. Então, esse deputado, que inclusive eu acabei de ver, um deputado que ninguém conhece na Itália, tem 25 mil votos, da esquerda, obviamente também é outro que está tentando falar mal da direita lá dentro da Itália. Então, enfim, não acredito que foi ele o motivo da polícia chegar lá, até porque, como eu falei anteriormente, são mais de 200 apartamentos. Imagina se a polícia entrar em apartamento por apartamento para ver
aonde a Carla estava, nenhum morador soube, então foi na calada da noite, aqui já era de noite lá, então nada foi da forma como estão falando, mas realmente ela está na questura, né? Ela está em procedimento administrativo. Só um minutinho para a gente entender melhor, eu e o Graça estamos com uma dúvida. A polícia foi até o local onde ela estava. Isso, foi. Não foi ela que saiu do local onde estava para se apresentar. Mas se ela estava se entregando, não era o mais natural, doutor? Não seria que ela fosse até uma delegacia de polícia se entregar? Seria, se ela não fosse uma pessoa politicamente exposta, né? Ela poderia ir até uma delegacia. Lembrando que ela não tem carro em Roma. Roma é uma cidade complicadíssima de se andar. Um calor fora do comum nessa época do ano. A defesa da Zambelli também fala muito da saúde dela. A Carla estaria com a saúde mental abalada, tomando uma série de medicamentos controlados. Pode ser verdade, né? Acontece com muita gente na situação dela. Só que é a Carla Zambelli, então, puxa vida, também pode ser mentira, né? Porque, coitadinha, doente, toma 22 comprimidos, só se for de melatonina. Porque eu sei qual é a doença que a Carla tem. A doença que a Carla tem chama-se Síndrome das Pernas Irrequietas, que não impossibilita ninguém de absolutamente nada. Né? Tá dormindo, a perna fica chacoalhando, tá sentada, a perna fica chacoalhando. Eu não sei se alguém já morreu disso. Não há registros na bibliografia médica. Eu não sei onde ela consegue tantos atestados e tantos médicos para ir lá, dar canetada e dizer que ela precisa de remédios que, na verdade, ela não precisa. Quando a tristeza bate, é preciso fazer um esforço consciente para pensar positivo. E não é uma tarefa fácil. Quando tudo dá errado, a gente encontra uma mínima coisinha que tenha dado certo e aí se apega a essa mísera coisinha que deu certo, se concentra na parte boa, por menor que ela seja, e tira desse pouquinho que é favorável a energia para enfrentar aquele montão que é uma tragédia. Até a Carla Zambelli está apta a seguir esse caminho, o caminho do pensamento positivo, porque ela passou os últimos anos sendo desprezada pelo clã Bolsonaro, ignorada, chegou a ser bloqueada no Zap pelo Jair, que hoje, aliás, culpa a Zambelli pela derrota na eleição. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Agora, com a condenação, isso finalmente mudou e ela recebeu o apoio do Flávio Bolsonaro. Tá aí, um detalhezinho favorável no qual ela pode se apegar se quiser pensar positivo. Eu não sei se a Carla vai estar nos ouvindo, mas se ela estiver na Itália mesmo, eu quero pedir às autoridades italianas, de público, que abram as portas do governo para essa perseguida política aí na Itália, porque ela foi para lá, porque, mais uma vez, ela sabe que não vai responder a um processo justo e imparcial, que ela já está pré-condenada. Então, na cabeça dela, está caminhando aí para o abatedouro, e ela, aí foi uma decisão dela, resolveu antecipar, e buscar refúgio, buscar asilo político num país onde ela tem nacionalidade, porque ela também é cidadã italiana. Então, eu quero pedir aqui a primeira-ministra Meloni, o primeiro vice-ministro lá, o Matteo Salvini. Mas é claro que ele defende a Zambelli por interesse próprio, né? Ele está muito mais preocupado consigo mesmo. E ele não demora muito, já deixa transparecer isso também. Que ampare não só a Carla, mas qualquer outro perseguido político aqui do Brasil que esteja aí na Itália. Eu falo também como cidadão italiano, porque eu também sou cidadão italiano, minha família Bolsonaro, a origem é na Itália, porque em algum momento, repito e insisto, pela enésima vez vou falar nessa entrevista, Catelli, os nossos problemas que tem que resolver somos nós aqui internamente. Seja como for, a Carla Zambelli agradeceu e foi nessa ocasião que nós a vimos sorrir pela primeira vez em muito tempo. Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui. Eu queria dizer que hoje eu acordei com uma notícia muito boa, né? Que é o vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim, para Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, e lógico a primeira-ministra que todo mundo conhece, a Giorgia Meloni. Muito obrigada pelo carinho de vocês e que Deus abençoe, e muito obrigada a vocês, seguidores que não me abandonam, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Solta, a Carla Zambelli é um perigo até para os próprios aliados. É aquele tipo de pessoa que, quando tenta ajudar, atrapalha. Presa, ela pode até ser útil. Além de não atrapalhar, ainda pode ser vendida, como essa mulher martirizada, na luta contra a ditadura de toga. Tá vendo? Sempre há razões para pensar positivo.
E esse fica sendo o ponto final do meu textão, mas ainda não acabou, porque depois do final tem o finalzinho. Os membros do nosso clube de canais, aliás, muito obrigado por colar comigo, gente, de verdade. Eles mandam áudios e esses áudios compõem o PS do textão. Hey, listen! Carla Zambelli não é maluca. Carla Zambelli é oportunista, desprovida de caráter, que faz qualquer coisa para se manter, seja financeiramente, seja no poder, seja onde for. Eu já vinha sofrendo um processo de depressão, tratando a depressão com remédios desde o ano passado. Veio bastante forte depois do episódio da arma, né, pelo qual inclusive estou sendo julgada no STF. E tive, assim, vontade de desistir várias vezes, né? Até desabafei um pouco outro dia nas minhas redes sociais. O que dizer da Carla Zambelli, senão que ela parece um personagem da DC Comics? Sabe assim, vilã de novela? Ela me lembra também aquela poesia famosa do Fernando Pessoa, que tem um trecho que diz assim, que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Acho que a melhor maneira de descrever essa personagem que caminha ali no limiar, na zona cinzenta entre a realidade e o devaneio. Não importa o quanto já foi provado, não importa o quanto a justiça já pesou sua mão sobre ela, não importa. Ela continua mentindo e contando as suas próprias histórias. E com isso ela alimenta essa gente horrorosa, completamente fanatizada que o bolsonarismo trouxe à tona. Eles são fãs a vida inteira de tudo quanto é tipo de lixo humano. E quando a gente tem que ser fã de verdade do maior líder que já viveu na história desse planeta, não, aí a gente não pode ser fã, que é fanatismo. Carla, além de ser oportunista, inescrupulosa, inconsequente, ela parece não ter problema nenhum em descer, mas descer muito, muito baixo para conseguir o que ela quer. Ela se faz de capacho, ela lambe botas. Digo para os senhores, eu prefiro ter que engraxar a bota de militares, como meu marido, por exemplo, é militar, engraxo com muito orgulho a bota dele para ele poder ir trabalhar. E eu acho que ela não percebe que a estratégia do Jair Bolsonaro é muito parecida com a do Trump. Se o aliado não oferece mais nada, é descartável. E ela percebeu de que ninguém deu suporte para ela. O Tarcísio e o Bolsonaro, acho que foi um podcast, eles detonaram a Zambelli, dizendo que a culpa de perder a eleição foi praticamente dela. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. A Carla é um tipo de mulher que me faz vergonha de ser mulher, sabe? Me dá vergonha de mulheres como ela. Então, Carla Zambelli, ela representa exatamente o que é o bolsonarismo no Brasil, né? De pessoas perversas, de pessoas que têm um ódio pelas outras pessoas, né? Pelas minorias, pelas diferenças sociais, e que de certa forma são pessoas vazias, né? Anti-ciência, anti-Brasil, mas mais do que isso, são pessoas covardes e tristes. O que eu fiz pro senhor me expor dessa maneira? Eu tenho medo de gente igual a ela, assim como eu tenho medo dos Nicolas, assim como eu tenho medo dos Malafaias, assim como eu tenho medo de toda essa gente que pega as suas mentiras e joga sistematicamente na rede para garantir que os fanáticos continuem apoiando. Medo dessa gente. Bota aquela musiquinha do Medo e Delírio em Brasília, do Carla Zambelli. Carla Zambelli.
ser enterrado vazio. Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli. Eu não posso tocar um trecho maior dessa música, porque eu teria problemas, jamais com o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, podcast do qual eu sou fã. Inclusive, ouçam Medo e Delírio em Brasília. Teria problemas, isso sim, com a gravadora do Sr. Pharrell Williams, autor de Rap, canção base dessa paródia aí. Mas esse finalzinho inho serve para que eu te agradeça e aí peça aquelas coisas que todos os youtubers pedem, né? Por favor, se inscreva, pelo amor de Deus, o sininho. Mas eu quero dar ênfase aqui pro agradecimento mesmo. Tenho muito a agradecer a vocês. Obrigado, gente. Os estranhos da internet são tudo que eu tenho na vida. E estranho lato sensu, né? Estranho também significa especial. Valeu!